1 aos Coríntios. Isso. Capítulo 11. Pastor. Primeiro aos Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo 17. Amém. Depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 17. Amém? Amém. Isto, porém, eu vou dizer, não vos vou, porquanto vos ajuntais, não para melhor, não para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais à igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais em lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga. Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Portanto, porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, quando ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor novamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntarem para comer, esperai e não vos. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a congregação. Quanto às demais coisas ordenadas nele, quando for permitido, podemos tomar a ceia. Glória a Deus, glória a Deus. Podemos dar uma satisfação, né, irmão, nesta sexta-feira santa, não é na nossa cultura, mas desde que foi estabelecido o calendário romano, né, tem sido celebrado a Semana Santa. E antigamente era a semana praticamente completa, né, pastor? Aí foi diminuindo, se resumiu agora na Sexta-feira Santa. Mas para nós servos como marco histórico, porque nós sabemos que Jesus, ele nasceu e ele veio com este fim de morrer para nos salvar. Então, era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, que ele fosse humilhado e sendo morto e ressuscitado para poder nos proporcionar a salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, é uma felicidade nós hoje estamos aqui comungando. A palavra de Deus diz, irmãos, que até que Cristo venha,
nós devemos estar sim celebrando a Santa Ceia. É um memorial, diz a palavra de Deus. Então, toda vez que nós comemos do pão, nós participamos do vinho, nós estamos, meus amados irmãos, trazendo à memória, irmãos, que Cristo nasceu, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que Cristo vai vir buscar. Glória a Deus. É uma felicidade imensa, irmãos, a gente estar participando da Santa Ceia do Senhor. No versículo 17, eu trouxe a partir do 17, para a gente entender um pouco, irmãos, que quando há dissensões, irmãos, que Paulo ele chega a dizer que haveria também heresia, olha, que se tem dissensões, tem heresia. Ele diz que deveria até acontecer para que fosse sincero e se manifestasse. O que estava ocorrendo? Estava ocorrendo, irmãos, que eles estavam banalizando a ceia do Senhor. Uns comiam demais pão, outros bebiam demais o vinho. No sentido de se embriagar, não estava falando no sentido de ficar bêbado, mas de ficar farto, de tanto tomar o vinho. E não era dessa forma, irmãos, que Paulo tinha ensinado, que Jesus tinha ensinado a Paulo, que Paulo tinha ensinado à igreja do Senhor. Mas, meus amados irmãos, o povo estava fazendo de forma errada. O povo estava realizando de forma errada. E estava trazendo, irmão, constrangimento quem não tinha nada. Então, meus amados irmãos, na igreja primitiva, o povo tinha, irmãos, uma preocupação imensa com aqueles que não tinham nada. E tudo quanto, irmãos, aquelas pessoas necessitadas, o povo trazia para si, para comungar de um modo igual, que ninguém se sentia maior do que o outro ou mais privilegiado do que o outro. Então, quando, irmãos, Paulo ele é informado que estava acontecendo, irmãos, a Santa Ceia de modo errado, ele até, ironicamente, ele traz aqui no versículo 17, que ele não louvava, que isso não era louvável a Deus, que não agradava a Deus. Né? Então, irmãos, ele vai dizer, a partir do versículo 23, que no modo que ele aprendeu do Senhor, ele tinha ensinado. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tendo tomado pão, tendo dado graça, repartiu entre os seus apóstolos, e semelhantemente também depois de ter comido o pão, ele tendo dado graça, abençoado o vinho, também distribuiu da mesma forma. Então, o modo correto, irmãos, de celebrar a Santa Ceia é justamente essa que nós celebramos, esperando uns pelos outros. Tanto é que Paulo ele vai reivindicar que o correto seria esperar uns pelos outros. Interessante, irmãos, que ele também fala de algo, irmãos, que ele diz, olha, se vocês porventura tinham alguns que ia pão, que fartava, que trazia, mas não comia que se fartava, não bebia vinho, que se fartava, ele disse, olha, porventura nós não temos comer em casa. Aí está dizendo, olha, se vocês vierem com uma fome medonha dessa para comer, né? Por que vocês não comer em casa? E ele vai dizer, irmãos, que interessante que ele fala que a ceia do Senhor não é para comer. Então por que nós comemos? Ele não estava dizendo, irmãos, que não era para nós ingerir, comer no sentido de comer e engolir. Porque ele estava querendo dizer que não era para um jantar, não era para um almoço, não era para uma merenda, mas sim um memorial. Então, meus amados irmãos, o correto de celebrarmos a ceia é justamente essa, comer um pedaço de pão, para simbolizar que nós estamos comendo o corpo de Cristo, tomar um vinho também uma medida pequena, porque simbolicamente é tomar o sangue de Cristo, simbolicamente, ele diz que é um memorial, é algo de traz só uma memória, uma recordação, não é para encher o estômago de pão, não é para encher o estômago de vinho, mas o memorial. E depois, irmãos, ele também vai fazer algumas reivindicações, que aquele que irá participar da ceia do Senhor tem que se encaixar em alguns requisitos. Qual é, pastor? O primeiro requisito, irmão, o primeiro e último, né? É não estar disciplinado.
não está em falta com o Senhor. Tá? Ele vai reivindicar em relação àquele que não tiver digno, ele está sofrendo justamente aquele que não passou por nenhuma correção, aquele que está em paz com Deus, em paz com a igreja, louvado seja Deus. Então ele faz a consideração que aquele que come indignamente, aquele que não está digno de participar do pão e participar do vinho, ele trará consequências. E ele vai dizer que entre alguns que fazem essa prática, tinha alguns doentes e outros até que dormiam. Então é importante, meus amados irmãos, nós fazer o nosso autoavaliação. Não é eu julgar meu irmão, eu vou julgar. Para isso tem igreja, caso tenha cometido pecado, traga situação de disciplina. Mas não, se houve algo que você acha que pecou, Deus faça uma avaliação, uma autoavaliação. Por isso que ele disse, vós julgar a vós mesmos sendo julgado. Mas quando for julgado pelo Senhor, é para não ser condenado. Então, meus amados irmãos, às vezes a gente fica preocupado em relação a uma correção e acha que é algo do outro mundo. É Deus, irmãos, nos poupando da condenação eterna. Uma disciplina, irmãos, não é para o mal daquele que foi disciplinado, é para o bem dele, é para o bem da igreja. A igreja tem que entender que disciplinado também. Porque, irmãos, o que Deus quer, irmãos, de nós, desde de Deus, perfeito. Aleluia, glória, glória. Praticando, meus amados irmãos, a justiça de Deus. Então, nos é importante, meus amados irmãos, esse momento. Interessante que, segundo a história da igreja primitiva, eles tinham um hábito de cear todo dia. Aqueles que estavam presos, eu fico triste, muitas das vezes as pessoas que têm condição de estar no culto de Santa Ceia e não vêm. Porque antigamente, irmãos, estava alguém no leito lá, a igreja ia lá e ceava, dava ceia dele. Estava preso, a igreja lá tinha como entrar naquela prisão, ia lá e servia a ceia dele. Porque eles entendiam, meus amados irmãos, que a Santa Ceia do Senhor é importante. Que a Santa Ceia do Senhor tem um valor eterno, tem um valor espiritual. Não é, irmão, você está na sua casa num dia como esse aqui, servir uma refeição extraordinária com seus familiares, se alegrar, tirar fotos, se regozijar com a alimentação. Não, é muito mais do que isso. Glória. Você note, meus amados irmãos, que quando você está reunido com a sua família, você fica jubiloso. Eu tive essa semana com o meu sobrinho que estava no Rio de Janeiro, ele passou um mês com a mãe dele, a gente foi para a cachoeira, se alegrou, viemos para o depósito, comemos salgado e se alegramos, irmãos, com pessoa física. Imagina, irmãos, a Santa Ceia do Senhor, de saber, irmãos, que através dessa Santa Ceia que nós estamos aqui hoje, irmãos, nós estamos lembrando que o Senhor vai vir nos buscar. Sabemos, irmãos, que o que você padece, o que você sofre, irmão, não é vão. Aleluia. É sabermos que o chicote está comendo nas suas costas, mas você dizendo, Senhor, você vai passar, Senhor, porque um dia eu vou estar na glória contigo, Senhor. Lá não vai ter mais lágrimas, Senhor. Lá não vai ter mais pranto, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais morte, Senhor. Vai ser só paz e gozo, meu Senhor. Glória a Deus, Senhor. Devemos dar um respeito, irmão, da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Devemos dar um valor necessário, irmão. Glória a Deus. Para a Santa Ceia, Senhor. Aleluia. Nós valorizamos. Glória. Valoriza a Santa Ceia, valoriza as orações, valoriza o culto de doutrina, o culto do evangelismo. Irmãos, valorize a obra de Deus, irmãos, porque nós sabemos que Deus já nos alcançou, mas tem muitos ainda que Deus precisa alcançar e nós somos um canal. Nós somos, meus amados irmãos, o veículo, irmãos, que Deus nos resgatou, nos ergueu, nos levantou para ser um benefício. Vamos dar, meus amados irmãos, as mãos, irmãos. Vamos se abraçar. Vamos, meus amados irmãos, comprar a causa de Cristo. Não é a causa do pastor Flávio, não é a causa do irmão A, da irmã A. Irmão, vamos comprar a causa de Cristo, que é ganhar alma para o reino do céu. É paz entre os irmãos, é ter gozo, se alegrar. Hoje vai ter culto, eu vou louvar o Senhor em nome de Jesus. Tem oração do irmão, louvar o Senhor.
sabe? Bem? Que Deus nos abençoe. Vamos de pé. Louvado seja Deus. Eu convidei minha esposa para vir, irmão. Ela disse, rapaz, nós já viemos com jeito. Aí ela disse, rapaz, não vou enfrentar essa norma mais hoje não. Mas em nome de Jesus, na próxima vez, nós vamos estar aqui. Eu e a minha pequena e a minha